Criatividade, coisa de publicitário ou competência do futuro? Criatividade é você trabalhar muito para resolver um problema. Esse ângulo que você está trazendo é interessante, né? Porque a gente pensa em criatividade, vem aquele momento eureka lá, de cair a maçã na cabeça. Criatividade não tem muito padrão. Todo mundo me pergunta assim, qual é o seu processo criativo? Cara, não sei, depende. O que tem de mais humano na criatividade? Gente. Tem muita história boa de diretor de criação maluco, assim que... Eu conheço algumas, mas tem umas que dá pra falar, outras não dá pra falar, não. Eu acho que pouquíssimas pessoas vão lembrar dessa história, as pessoas que estavam nessa sala. Só que ele, como líder, a pessoa na mesa que pior reagiu. Ele rasgou a camisa. Olá, sou Alex Fornazari, consultor e executivo. Olá, eu sou a Marcela Sperducci, consultora e comunicadora. E eu, Maurício De Paula, diretor criativo e diretor de fotografia. Sejam bem-vindos. Esse aqui é o Afirma, um podcast de conversa sobre gestão, comportamento e carreira. Aqui a gente fala do mundo do trabalho a partir de experiências reais, pontos de vista diferentes e dilemas existenciais da vida corporativa. Mas antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha e compartilhar com a galera. Criatividade, coisa de publicitário ou competência do futuro? Toda empresa hoje repete a mesma coisa, o mesmo mantra. Precisamos ser mais criativos, mas o que isso quer dizer na prática? E parece que, às vezes, pedem mais do que liberam para a criatividade aparecer dentro das empresas. E para esse papo, hoje, que vai ter muitas nuances, a gente trouxe o Rafa. Rafa Borges, CCO da W Macan. O Rafa passou quase 20 anos criando campanhas e liderando times criativos em algumas das maiores agências desse país. Uma carreira inteira apoiada numa ideia simples. Boa ideia é rara. Só que hoje a gente vive um tempo em que qualquer ferramenta promete gerar 1000 ideias em segundos. Então talvez a pergunta não seja o que é criatividade, mas talvez seja o que ainda diferencia uma boa ideia. Bem-vindo, Rafa. Muito obrigada. Rafa. Obrigado, boa noite, um prazer estar aqui. Acompanho já o canal, estou aqui para falar de criatividade, falar um pouquinho da minha carreira. Podem perguntar à vontade. Maravilha. Então, eu acho que aqui eu vou deixar uma pergunta para a mesa, visto que temos muitos criativos no senso lato da palavra. Mas já que a gente está falando de criatividade em todos os âmbitos, o que vocês acham que é terceirizado como criatividade, que fica só lá no departamento do marketing, da comunicação? Você, lá do agência, também sente falta de criatividade em outros departamentos da agência, que não seja só quem está criando a campanha e tudo mais? Como tem sido isso para vocês? Como vocês têm vivido isso? Essa é uma pergunta bem interessante, né? Porque o Rafa vive, o core dele, da profissão dele é a criatividade. Mas a gente falou da criatividade como competência, Fórum Econômico Mundial falando que criatividade é a competência do futuro ou do presente. Pensamento lateral para resolver problemas. Como é que a gente fomenta a criatividade em qualquer empresa, em qualquer área da empresa, né? Você que é um criativo, Rafa, de formação de muitos anos. O que você recomenda para quem quer ser mais criativo no trabalho hoje? Bom, hoje eu acredito que a gente vive muito um paradoxo muito maluco, assim. Porque a gente nunca teve tanta ferramenta e tá cada vez mais difícil a gente se tornar relevante como marca. Então a criatividade, ela entra exatamente nesse papel hoje, né? Como eu chamo a atenção, como eu tenho um stop power, como a gente está acostumado a falar, né? O cliente hoje está em busca disso. Como é que eu paro o consumidor com o criativo quando ele foi impactado, seja em qualquer canal, né? Seja TV ou rede social. A nossa função hoje, e eu falo isso muito, eu tenho uns alunos, né? Eu tenho um curso, tenho uma escola de criatividade, é exatamente fazer as conexões. A gente não cria do zero. A gente cria em cima de vivência que a gente vai trazendo ao longo da vida. Repertório. Repertórios, experiências, o que já deu certo, o que já não deu certo. Eu fui um criativo muito... Eu não gosto muito desse termo autodidata, porque eu acho que ele não se encaixa muito com isso, né? Porque parece que criatividade acaba sendo um dom. E não tem nada de dom. Criatividade é você trabalhar muito para resolver um problema. A beleza de se trabalhar com criatividade hoje, ainda mais dentro de uma agência do tamanho da W Macan, é exatamente a quantidade de problemas que a gente tem para resolver. E não são problemas muito pequenos, né? Porque a gente está falando de grandes investimentos, grandes marcas hoje, né? Ainda mais hoje na agência, os clientes que a gente tem, o porte dos clientes que a gente tem. Os departamentos hoje, naturalmente, eles são criativos. Só que existe uma certa cerimônia e um receio de você entrar na parte da criação, no departamento da criação. Eu, como líder de criação hoje, eu tenho 148 pessoas trabalhando na equipe. Como é que eu lidero 148 pessoas criativas, né? Como é que eu coloco uma cenoura para cada um? Quando eu falo uma cenoura, o que vai motivar esse cara a ficar criando e sair desse lugar chato e pragmático que as marcas vão, né, levando a gente, o departamento de marketing
acaba levando a gente. Como eu provoco o meu time? Isso só acontece quando você mostra para acho que todos os departamentos que criatividade ela é muito mais solta, ela é muito mais rebelde do que a gente imagina. Criatividade não tem muito padrão. Todo mundo pergunta assim, qual é o seu processo criativo? Cara, não sei. Depende. Depende do problema que eu tenho para resolver. Isso ele vai se enquadrando e se adequando a cada trabalho e a cada apresentação que a gente vai fazer. Alex, e você que já veio do marketing, do trade, das vendas, o que é criatividade para você? Para mim, o que funcionou muito, a escassez sempre foi o fomento da criatividade, no meu ponto de vista. Sempre que tinha um problema cabeludo, sem recurso, era quando eu ficava mais provocado, eu e os times que eu liderava, a tomar decisões que eram mais criativas, né? Porque a escassez, ela leva naturalmente a gente a buscar soluções alternativas e mais criativas. Não sei se Maurício também que trabalha com isso tem a mesma visão. Na realidade, eu costumo dizer o seguinte, acho que o Brasil tem um dos melhores criativos do mundo. A gente sempre teve que fazer muito com pouco. E muitas das vezes o pessoal acha que, mesmo sendo uma agência grande, como no caso do Rafa, né, da W McCann, também tem orçamentos que o cliente aperta porque ele tem um volume de entrega muito grande e uma responsabilidade gigante, mas não acha, porque muitas das vezes o pessoal que trabalha, né, com criatividade acha que assim, quando ele chega numa agência grande, que o cara vai dar um saco de dinheiro pra ele e falar assim, cara, agora você tem toda a liberdade do mundo, e a gente sabe que não é assim, né, Rafa? Hoje eu separo muito, até eu tento levar esse tipo de cultura e manter esse tipo de cultura ainda pros clientes, que é a execução, ela tá mais barata, mas o craft tá cada vez mais caro. Exato. É verdade. E o craft é quando o cliente realmente acredita na ideia. Ele não chega oferecendo um dinheiro ou oferecendo um investimento de produção para algo que ele não acredita. Eu tenho alguns projetos que nasceu de investimentos quase zerados, assim, e a gente conseguiu viabilizar e aparecendo dinheiro assim, durante o processo, né? Enfim, acho que não tem como não falar de inteligência artificial em algum momento, mas a inteligência artificial ela entrega essa coisa do vou resolver aqui de uma forma barata e de uma forma rápida, mas tem um lugar ainda do craft, do pensamento humano que ele vai ficar mais caro, cada vez mais caro, né? Mas eu concordo muito sobre o que você trouxe sobre escassez, assim. Eu acredito muito que a tecnologia veio primeiro da criatividade, né? A gente só pensou em ter um podcast como esse daqui porque a gente foi criativo, né? A evolução humana, ela tá baseada em criatividade. Tem um experimento que eu gosto muito, até de mencionar nas minhas palestras e tal, um experimento que a NASA fez com crianças, assim, com 10 mil crianças. Dentro desse teste era para buscar crianças autodidatas e criativas. O resultado foi incrível, assim, porque até os 4 anos de idade, quase 99% das crianças eram criativas, assim. E depois elas foram inseridas na sociedade e elas foram deixando de ficar criativas. Fecha o chakra da criatividade. Exato. Bloqueia um chakra da criatividade. Isso é uma loucura, porque existe, né, informações e comprovações que colocam exatamente esse ponto. A partir do momento que a criança começa a ser alfabetizada, ou seja, começam a colocar ela dentro de padrões, a liberdade dela criativa começa a diminuir. Queria puxar esse gancho que queria saber se na opinião de vocês isso está muito ligado à pouca tolerância ao erro, porque quando você está criando, está em processos e muitas coisas vão indo, todo mundo está exposto a errar. Sim. E quanto vocês acham que é tolerado isso quando a gente está falando de criatividade, coisas que depois têm que ser entregues, funcionar, não funcionar? Lá do cliente, lá da agência, o que vocês acham? Eu acho que no mundo corporativo, trazendo um pouco essa visão da criatividade como indústria para o mundo corporativo, eu sinto que a tolerância ao erro ainda é muito grande. E eu acho que esse é um grande gatilho que mata a criatividade. Ou seja, errou, tá fora. Quando você tem uma alta tolerância, uma alta intolerância ao erro, você naturalmente arrisca menos. Você arrisca menos, você é menos criativo. Acho que é um pouco essa lógica, assim, né? Você sabe que assim, a gente tava conversando, foi até o Júlio que trouxe, né, um ponto aqui. A gente tava conversando com uma pessoa de marketing, né? Da onde é? Da Minuano, não é isso? Da Flora, sim. Flora, A gente né? tava falando sobre a marca Minuano. Exatamente, a gente trouxe essa pauta e falou assim, poxa, hoje tá difícil de eu ver propagandas como eu vi ano passado. E aí ele trouxe como exemplo a propaganda da Varizer, que é meu primeiro sutiã. Cara, putz, a gente se apaixonava, era uma coisa que tava na memória, e olha que loucura, a gente até comentou, a gente não sabe nem se essa marca existe ainda hoje, mas essa campanha ficou na mente, né, das pessoas na época e lembra até hoje. E é isso, acho que uma das coisas que o Alex trouxe, que é essa coisa assim, do tempo, porque a ideia, a gente sabe que ela não é do nada, né, cara, não é uma coisa como uma máquina. Você acha que até com a entrada da inteligência artificial, essa pressão dos clientes,
o tempo, né, inteiro, porque hoje a gente tem um volume gigantesco, vamos falar assim, seja de contato ou que a gente tem que ativar, isso vem diminuindo um pouco a criatividade ou não? Com certeza vem diminuindo, mas eu tenho um pensamento, o ponto que você trouxe sobre o Meu Primeiro Sutiã. É um filme da Brasil, né? O Washington Oliveto, um clássico, né? Assim como os bichinhos da Parmalat, né? Outro clássico. Mas é um pensamento meio anacrônico hoje, você comparar com os dias atuais. Ah, concordo. Antes, a gente tinha, assim, a família brasileira sentava em volta da televisão e a propaganda fazia parte do entretenimento. Sem saber, eu estava me apaixonando pela minha profissão. Porque eu gostava de assistir os comerciais, né? Mesmo sem saber que ia ser publicitário um dia. Mas quando a gente vai para os dias atuais, né? E a gente está vivendo uma disputa de atenção, a gente não consegue comparar com o que foi no passado, né? Como era tangibilizada a criatividade no passado. Ano passado, você sentava e não era sobre acertar ou errar. Não tinha KPI, eu não tinha que pegar engajamento de um conteúdo que eu fizesse. Talvez, assim, eu adoro esses clássicos, eu sempre, enfim, faço até conteúdos falando sobre esses clássicos, mas talvez esses clássicos não iam fazer tanto barulho hoje em dia. Porque a minha disputa no sofá tá com a mãe assistindo a TV e com o celular na mão. Tá com o filho que não tá nem prestando atenção nesse break e tá ali jogando um game. Hoje, a criatividade, ela tá mais achatada, mas ela também tá mais efetiva. Antes, eu não tinha nenhuma noção do que era um KPI, né? Eu ia lançar o Meu Primeiro Sutiã ou qualquer outra marca, era tudo muito mais institucional. Eu ia falar dessa marca específica e compre essa marca, né? Acredite nessa marca. Hoje em dia eu tenho que discutir funil. Eu tenho que discutir essa mensagem, eu não tá falando com o cara que vai converter a venda. E o criativo tem que pensar nisso, né? Ele tem que pensar nos canais diferentes. Hoje em dia tá extremamente mais difícil ser publicitário. Por isso que perdeu um pouco o glamour que tinha antes, nessa época, né? A gente até brinca, né? Que a gente chegou no final da festa, né? Acabou o dinheiro, acabou o glamour. E o que sobrou pra gente foi dentro, né? Junto com o departamento de marketing, a gente avaliar esses KPIs, avaliar o que é resultado, o que vai ser número. Porém, também não é uma coisa muito tangível a criatividade. Eu não consigo prometer pro cliente, o meu cliente agora, né, que a gente acabou de lançar um carro, que é o Sonic. Sonic, né? Onix, pra GM, eu não podia prometer pra ele que o meu filme ia vender 14 mil carros em 2 semanas. Ah, sim, né? Mas vendeu. Mas ele cobrou isso? Ele cobrou? Acaba cobrando pelo macro, né? A campanha tem que atingir um objetivo claro. A gente bateu o recorde da companhia esse ano, né? A gente vendeu muito mais do esperado nas primeiras semanas e a gente continua vendendo. O carro já tá na rua e tal. A campanha foi um sucesso, pela estratégia, por tudo. Eu acho que pela conexão que a gente teve com as vendas também, né? Com o departamento de vendas. Não dá pra falar que um filme vendeu essa quantidade de carro, mas eu acho que a junção de um tudo trouxe esse resultado esperado, assim, né? Mais do que esperado pra gente. É aí que eu queria entrar, queria mudar um pouco também o ângulo. Como você acabou de falar, trabalhando junto com o time de vendas do cliente e tudo mais, também tem essa coisa de vocês semearem essa criatividade em outros departamentos dos clientes? Você também, por exemplo, todos nós aqui da mesa semeamos a criatividade do jurídico para dar uma ajudadinha a criatividade a jurídica, passar... Ah, mas dureza, tem. hein? Ah, eu acho que precisa, porque você tem que sempre dar uma dançadinha pra passar umas coisas que fala assim, tá lá quase, né, que não vai passar. Como é isso pra vocês? Eu brinco muito com o meu time que ideia boa, você tem que pegar o telefone e ligar pro jurídico. Se você tá com medo, é porque a ideia é muito boa. Se você tá com medo de processo, tá com medo de dar ruim, eu já uso o jurídico com essa temperatura, com esse termômetro, né? Eu acho que quando a gente tem essas dúvidas, é claro que assim, a gente sabe o que não falar, né, não comunicar. A propaganda evoluiu, né? Junto com a sociedade, ela evoluiu até na mensagem dela. A propaganda já foi muito machista, muito sexista, né? Enfim, homofóbica. A gente ganhou esses espaços, né? A gente se protegeu com isso. Só que tem coisas de mecânica, de criatividade, que a gente ainda esbarra num, putz, será que isso daqui não vai atingir nisso daqui? A gente vai tomar um processo? Eu adoro esse tipo de discussão. Porque esse tipo de discussão deixa a ideia melhor. Porque tentar achar caminhos para se proteger também faz parte de você melhorar a ideia. E às vezes o jurídico está criando junto com você sem saber. Olha que legal. As pessoas não sabem que são criativas. Elas não sabem. A mídia, por exemplo, fala assim, cara, eu não sou criativo. Como não? Você tá com uma planilha aí tentando colocar. Esse ângulo que você tá trazendo é interessante, né? Porque a gente pensa em criatividade, vem aquele momento eureka lá, de cair a maçã na cabeça, você tem uma ideia vamos lá, iluminada. Mas a criatividade é processo também, né? Tem estrutura, tem forma. Pelo menos pra mim sempre foi processo. Alex, o exemplo que o Rafa trouxe aqui, exatamente esse ponto. O que acontece? Cara, o cara da produção,
ele é criativo. O cara do jurídico, ele precisa ser criativo. O que acontece? Não adianta nada você pegar uma folha de papel e desenvolver algo que você pirou, que saiu da tua cabeça, mas e aí? Como é que isso aí vai pra rua? Como é que você produz isso? Como é que você faz esse filme? Como é que você desenvolve aquela embalagem? Se aquilo tá dentro do custo esperado ou não? É exatamente essa união. Quando você traz todo mundo pra mesa e todo mundo dentro da tua base de conhecimento, Contribui. e contribui isso. pro desenvolvimento. E muitas das vezes acontece problema, né? A gente sabe, né? Pra não falar merda. Ô, Rafa, tem algum caso que você pode dividir de problema, de campanhas que deram muito errado? Claro que sem nomear e tal, mas tem algum... Cara, eu posso falar, assim, a gente tá chegando perto do Festival de Cannes, né? Eu vou pra lá agora, semana que vem. Chegando aquele período do ano. Aquele período do ano, né? Caraca, convida nós, velho. Óbvio que eu vou representando a agência, mas eu vou até com um olhar mais curioso, assim, sobre o que aconteceu no ano passado. Ano passado, a gente teve alguns desastres relacionados à propaganda brasileira, né? Primeiro foi por conta dos cases inflados e uso de inteligência artificial para mentir. Apresentar, dados, né? Deepfake e tal. Para mim, isso, nos últimos anos, o maior escândalo que a gente já teve, é claro que foi tudo na bolha autocentrada da propaganda, mas foi um grande escândalo, né? Muitos líderes caíram, né? Foram demitidos e tal. Hoje em dia, ainda mais na W Macan, a gente fala que é um conceito, mas é um estilo de vida nosso. Porque a gente tem um conceito centenário que é a verdade bem contada. Então, quando a gente fala sobre verdade bem contada, a gente está se debruçando num lugar de fortaleza nossa. Eu jamais vou poder contar uma mentira numa ideia, ou uma mentira num case, ou não entender o que o cliente tem de verdade, né? Fazer o cliente ir por um lugar meio nebuloso. Esse tipo de precaução hoje, reputacional, é o maior ativo da agência hoje. A agência perder uma reputação hoje é um caminho meio que sem volta, assim. O que a gente viu ano passado, a gente viu uma agência acabar por conta de um case de Cannes. Não foi que uma pessoa foi demitida. A agência acabou. Ninguém ia passar pano, né? Cara, isso aqui vai ter que se transformar numa outra operação. E foi o que aconteceu, né? Uma agência acabou e acabou surgindo outra. Então, acho que esses cuidados que a gente tem, né, na hora de escolher o que a gente vai falar, colocar na rua, é fundamental hoje em dia. Hoje em dia a gente não ética tem do trabalho, né, no fim das contas. É aquela coisa, né? Ou seja, tá cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil você desenvolver, criar, fazer qualquer coisa, porque hoje tem um monte de bombinha, pedrinha no meio do caminho, qualquer coisa, a campanha pode dar errada, não? Exato. Hoje a gente tem dentro da agência, assim, departamentos que ajudam a gente a poder enxergar o que a gente não tá vendo ali, né? Às vezes, quando é uma mensagem muito sensível, né, a gente passa pelos comitês. Eu já vi, assim, campanhas caírem internamente porque a gente não quis assumir mais o risco. E aí não é sobre ser corajoso, né? É sobre ser coerente, né, com o que a gente tá vivendo. Não vale a pena você esticar a corda, colocar sua reputação, a reputação da tua marca, dos seus clientes em xeque por prêmio, né, ou por qualquer outro tipo de vaidade, assim. Hoje, para mim, o negócio é o mais importante, assim. O negócio, ele é o que tem que ser protegido. Voltando um pouquinho no tema da IA que a gente começou lá, né? Você falou, algum momento a gente vai ter que entrar nisso. O que se revela de pontos positivos para vocês e o que deixa completamente exposto o flanco? Muitas ideias contra o que realmente é uma ideia boa. Acho que nos últimos anos eu tô enfornado nessa história de... Você mergulhei de cabeça, em né? inteligência artificial, ao ponto de sair de uma vaga de executivo de criação numa agência grande para abrir meu negócio, porque eu não acreditava mais no negócio de agência. E eu tava muito nesse caminho. Quando eu abri a empresa, né, a Tiger, na verdade ela continua com os meus sócios e tal, em um mês a gente percebeu que a gente não era uma agência. Até porque o mundo não precisa de mais uma agência de publicidade. Cara, vamos descobrir em cima dessa ferramenta, das ferramentas, o que dá pra gente criar de novo, o que dá pra gente criar de produto. E aí foi uma descoberta muito interessante pra mim, assim. Primeiro que a gente não usou inteligência artificial pra execução final e usou pro meio. Como é que a gente coloca ela nos processos? Hoje em dia eu consigo montar, eu vim no carro aqui imaginando um modelo de negócio para um negócio que eu tô pensando e já conversando com o ChatGPT e ele montando um modelo para mim. É um rascunho? É óbvio que é um rascunho. Mas é o começo, né? É o começo. É uma troca. E aí que a inteligência artificial entra num lugar que eu acho que é pouquíssimo explorado hoje. Em diversas áreas, não só na área de criação. Para mim, a gente tá do raso para baixo dentro da indústria. Por que eu falo isso? Porque a corrida tá sendo pelo filme e pela imagem que a gente produz numa ferramenta que tá cada vez melhor. Eu não vejo processo em agência nenhuma. E quando eu falo processo, hoje eu dou feedback para minha equipe usando inteligência artificial.
E não é que ela faz para mim, mas eu imputo ativos ali e eu gero documentos para dar feedback sobre comportamento, sobre melhoria de trabalho. A pessoa sente que é algo mais profissional. Aqui, como eu falei sobre modelo de negócio, eu hoje gerencio toda a minha equipe com inteligência artificial. E isso não vai para a rua. E não é para ir para a rua. É para facilitar a minha vida. Para eu ficar com mais tempo. Hoje eu explico muito até para os meus executivos e tal, como ganhar tempo. E não é sobre eu mostrar isso para o cliente, eu valorizar isso. Isso é para mim. A inteligência artificial hoje, ela vive um momento muito estranho. Porque as coisas estão muito mais fáceis. E as pessoas estão cada vez mais preguiçosas. É a comoditização da mediocridade, né? Exatamente. Exato. A ferramenta é incrível. E eu só olho coisa com pouco craft, ou tudo muito raso. Hoje, quando eu faço um conteúdo ou outro, assim, usando inteligência artificial e posto, todo mundo vem perguntar, meu Deus, como você fez isso? Cara, com 3 cliques. E você pode entrar no YouTube, não precisa nem comprar curso. No YouTube você vai conseguir. Mas as pessoas não querem. Acho que isso me preocupa um pouco. Até quando eu puxo minha equipe e vejo uma apresentação feia. É inadmissível hoje a gente não ter uma apresentação impecável. A gente tem ferramenta para isso, né? A gente teve muitas conversas com convidados já nessa temporada de vários setores diferentes. Essa é uma afirmação comum, né? Tá muito no raso, ainda tem tantas coisas que podem ser feitas dentro de processo. Acho que as pessoas ainda não juntam criatividade com processos. Acha que só aquela coisa muito... E isso é uma grande falácia. Né? Principalmente dentro da criatividade, eu acho que o pessoal está usando muito mal a inteligência artificial. Primeiro é o ponto que você colocou, exatamente essa questão do processo. O cara acha que é só o fim. Quando não, a gente vê algo que é tudo muito parecido. Falta repertório. Você entendeu? Mas é isso. O Rafa trouxe um negócio que é legal, né? Que ele, enquanto criativo, ele tá usando a IA no meio, na produtividade, pra ele ganhar tempo pro que importa. E aí eu vou puxar o meu assunto aqui, que é o ócio criativo. Eu adoro o ócio criativo, porque várias ideias boas que eu tenho, e acho que todo mundo se identifica com isso, é tomando banho, escovando o dente, olhando pro teto, que tá tudo bem olhar pro teto também. Alguma coisa, numa viagem de férias, sei lá, né? Funciona pra vocês isso também? Funciona, e você vai perguntar isso pra Marcela? Né? Óbvio que funciona. Só que a minha preocupação é que tenha cada vez mais preconceito com o tempo improdutivo, que na verdade, ok, não quer dizer porque a gente pode produzir 18 mil formatos diferentes por dia de uma campanha, que isso necessariamente seja bom e que isso seja produtividade, ok, em nome da qualidade e todo o resto que tem por trás e todo o tempo que o nosso cérebro precisa para assentar coisa que a gente viu no meio da rua, que às vezes pode vir um insight, pode vir uma ideia animal. Eu vim de agências assim que o critério criativo era o tempo. E o que isso significa? Se eu tenho uma reunião amanhã às 4, o meu critério vai até às 3:30 antes dessa reunião. Então é virar noite, é fazer mais, é levar volume, é derrubar 5 linhas antes da reunião. Eu sempre tive lideranças assim. Durante um tempo, acho que antes de eu virar líder de agência, eu sabia exatamente o que não fazer. Porque eu já não acreditava naquilo. Eu no mesão, né, que é como a gente fala, eu nunca acreditei naquilo. Eu falei, cara, olha a quantidade de KV que eu tô fazendo, sabe? Pra ser aprovado ou meio, ou nada. Ou só para levar uma volumetria de uma reunião que não tá nem tão organizada assim. Não tem um início, meio e fim. Hoje eu tenho um baita orgulho, eu posso falar isso assim, de peito aberto para tomar uma porrada, se for o caso. Não cancelem o Rafa. Não cancelem, mas eu fico muito orgulhoso quando dá 7 horas da noite e não tem mais ninguém na criação. As pessoas vão embora. Outro dia eu até fiz um conteúdo que foi... A galera ficou meio que comentando, porque eu saí da agência às 9, mas porque eu fiquei lá organizando as coisas. A gente estava apagada, estava desligada, tudo escuro. E eu falei, cara, vou fazer um conteúdo e eu vou assumir isso aqui. Eu falei, cara, são 9 horas da noite, a criação não tá aqui. E tá tudo bem. Porque as pessoas precisam viver a vida delas, precisam namorar, precisam cuidar da sua família, precisam buscar o filho na escola, precisam desligar disso. Precisam ter hobbies. Há 10, 15 anos atrás, isso era impensável. Acabou o Mad Men, acabou. Não, eu ainda conheço alguns amigos ainda que relatam estou domingo aqui, 10 da noite, não... Hoje, pra mim, assim, é claro que quando tem a necessidade, ela não precisa virar um padrão, né? Às vezes, a gente precisa produzir um filme.
E produzir um filme, como é que você vai parar São Paulo pra você filmar um Sonic na Faria Lima? Você tem que fazer no domingo. E aí o time de criação vai acompanhar. O que eu faço sempre com o meu time é, cara, segunda-feira você não trabalha. É o que eu posso fazer por você. E desculpa de eu ter feito você perder o seu domingo, porque o seu domingo você também tinha os planos com a sua família, né? É o jogo hoje, né, que a gente tem que fazer. Muito mais voltado pra produção. Sobre o ócio, eu acho que tem um negócio muito legal. Tem o filme Náufrago, né, com Tom Hanks e tal. Eu adoro fazer essas analogias com filme, assim. Wilson. Do Wilson, exato. O que aconteceu com esse personagem, né? Ele para lá, né? Cai um avião, ele cai numa ilha deserta e ele não consegue fazer fogo. Ele não consegue abrir um coco. Eu acho que a inteligência artificial, ainda mais trazendo esse emborrecimento coletivo que as pessoas estão tendo, e essa preguiça, a gente tá deixando de fazer coisas básicas, de sobrevivência quase. Porque parece que tá tudo tão na mão, né? Aí eu me vejo numa situação como esse personagem, tendo que abrir um coco. Ele não consegue abrir um coco. Eu acho até legal, até depois no final do filme, quando ele encontra um isqueiro, né? Ele fala, puta, olha como é que é fácil. É muito bom, é muito bom. E eu sempre dou esse conselho pros meus alunos, assim, cara, treina fazer fogueira. Sem o isqueiro. Treina abrir um coco. A escassez, sem né? A escassez. Treina a escassez, exatamente. Porque a partir do momento que a gente deixa de fazer coisas básicas, escrever. A gente sempre fala de escrever aqui. Como é importante. A mão, contato com a sua letra, Exato. com os seus pensamentos. Eu falo hoje pros diretores de arte, abre o Photoshop, cara. Pega essa imagem da IA e dá um tapa nela, sabe? Eu acho que a gente tá indo pra essa automatização da inteligência. Até. Tá. O Alex, tem até um ponto, como você trouxe aqui. O Rafa, ele tá colocando assim, essa coisa de que, as agências, 7 horas, de repente, o cara saiu criativo. E eu tenho visto uma questão contrária dentro dos clientes. O Rafa me falando que as agências agora, tipo, o cara largou 7 horas, que isso há 10 anos era impensável. E eu tô vendo esse movimento dentro dos clientes, que não acontecia isso há 10 anos atrás. Ele colocava a agência pra, entregava sexta-feira, entregava na quinta, queria campanha na segunda. Só que agora eu tenho visto isso dentro dos clientes. Tipo, pessoas que saem do trabalho, leva o laptop pra casa, abre e tá lá e continua trabalhando até não sei quantas horas. E aí? Esse ângulo é um ângulo legal também, porque a gente falou do ócio criativo, mas tem também o outro ângulo que pra mim funciona, que é o bafo do cronograma no cangote. Esse bafo do cronograma no cangote, às vezes também me movimenta, porque a gente tem sempre uma tendência a procrastinar as coisas, né? E aí quando o deadline vai chegando, fala, preciso fazer. E às vezes eu produzo melhor, com mais foco e com mais criatividade até às vezes, quando o cronograma tá apertado. Mas daí são estilos de trabalho diferentes, não pode ser a referência do trabalho, do meu lado, né? assim. E eu conheço muita gente que também funciona assim. Vocês são assim também? Acho que fui depende. assim durante muito tempo, cara, mas hoje pra mim não funciona mais dessa forma, velho. Não funciona, tem que se planejar, vir com o tempo. Eu gosto. Eu acho que depende do tipo de tarefa que você tem que fazer, porque tem coisa que na pressão parece que você cria um bloqueio. Eu pelo menos crio um bloqueio. As minhas melhores ideias não vêm na... Vai. É a escassez do tempo, né, pra mim. É isso que rola, assim. Esse é o gatilho também que funciona. E você, Rafa? Pressão. Eu adoro. Mas eu gosto. Eu não cobro isso do meu time, mas eu gosto. Eu não gosto de calmaria. Eu fico procurando problema o tempo inteiro e procurando um jeito de deixar minha vida mais agitada, assim. Dentro da agência eu busco isso. Eu acho que isso é uma característica até de liderança. O que eu evito fazer é colocar essa minha ansiedade ou essa minha vontade de estar o tempo inteiro me movimentando e me colocando em pressões no meu time. Mas eu não acredito em criatividade num lugar muito confortável, não. Confortável é diferente de estar o tempo todo sob pressão, porque eu acho que nós todos aprendemos e criamos de forma diferente. É muito difícil você dar uma régua só para liderança, uma régua só para criatividade, porque senão não existiriam estilos de liderança diferentes. Sim. Não existiriam tipos, né, de criatividade diferentes, modos de aprender. Então, ok, você tem que fazer sob pressão, sim. Algumas coisas eu discordo completamente. O Rafa tá trazendo agora, o modelo tá falando que a maneira que ele gosta, ele não tá aplicando isso para a equipe dele, que é completamente diferente, volto a dizer, do que acontecia no passado. No passado a gente tinha diretores de criação que eram malucos, né, velho? Tem muita história boa de diretor de criação maluco, assim que... Eu conheço algumas, mas tem umas que dá pra falar, outras não dá pra falar, não. Mas conta lá, mesmo Uma que não seja dá pra falar, limite, não. no limite. Eu tenho algumas, assim, mas eu trabalhei com alguns líderes que eram líderes incríveis,
incríveis, assim, do ponto de vista de cuidado com o time, e mesmo assim colocando pressão, e brilhantes. Eu trabalhei com líderes medíocres, criativamente, de nem entender o que estava fazendo, e eu respeito os dois modelos. Mas o pior líder para mim que eu já trabalhei, e eu trabalhei com alguns, é o inseguro. É ele que deixa esse ambiente de terror. Contaminado. Se você é medíocre, pega a sua mediocridade e leva o seu time. Mas você tá indo pra algum lugar. Não um navio, não uma coisa desgovernada, né? Exatamente. Ou seja, não tem um leme, esse cara não sabe nem pra onde vai, Não né? sabe pra onde o vai. vento leva. Aí vem essa coisa do critério do tempo. Eu tive um diretor de criação no passado que ele era um cara muito agressivo. Hoje a gente chama de assédio moral. Na época era só uma normalidade pra ele. Ele era muito agressivo. Eu sou, né? Enfim, eu acho que eu peguei bem essa transição do que era moral e ética dentro do trabalho. Mas em propaganda realmente tinha muita coisa muito pesada, assim. Sim. Ele colocava muita pressão pela, eu acho que a direção pessoal que ele tinha, né? Ele acreditava nas coisas pessoais dele e ele colocava pressão. Todo o resto não importava. Era só o que ele tinha ali. Não era sobre critério, era sobre a vaidade dele o tempo inteiro. Um ego tamanho de um castelo. Uma vez, isso é uma história muito boa, a gente estava num cliente, um cliente grande. Eu acho que pouquíssimas pessoas vão lembrar dessa história, as pessoas que estavam nessa sala, que o cliente reprovou uma ideia nossa, que era uma ideia muito legal, e foi uma decepção, assim, pra todo mundo, só que faz parte, né, a negativa faz parte. Só que ele, como líder, a pessoa na mesa que pior reagiu, ele rasgou a camisa. Ele rasgou a camisa? Rasgou a camisa dentro do cliente, na mesa de reunião. Literalmente rasgou a camisa. Ele foi ficando muito vermelho, muito nervoso, ele abriu a camisa assim e rasgou. Eu nunca vou me recuperar disso. E eu lembro até hoje o botão da camisa meio quicando na mesa. Que maravilhoso essa história. E você vê o quanto isso é sobre o lado pessoal dele, o quanto é sobre mexer numa coisa dele. Não é sobre a marca, não é sobre o que é a agência. Pra você chegar no ponto de você ser agressivo desse jeito, é porque tá mexendo muito com você internamente. Haja terapia, né? Pra sair da casinha. Mas assim, mas na publicidade tinha muito disso, né? Que eu falo, primeiro que a vaidade sempre foi uma coisa louca, o ego, aquela coisa toda. E esse negócio de tratar uma campanha como um filho, né, cara? E isso era uma das coisas que eu falava muito pra minha equipe. Eu falava, cara, beleza, ok, mas desapega porque não é teu filho. Eu entendo que, tipo, você precisa tratar aquele negócio com carinho e tal, não sei o quê. Mas, cara, quando pintou uma alteração, a gente é design publicitário e tal, nós não somos artistas plásticos, apesar de ter muitos artistas plásticos dentro da nossa... Mas eu falo, cara, a gente tá trabalhando isso aqui pra alguém, isso aqui é uma campanha, isso aqui não é um quadro que efetivamente você fez que se um não comprou, vem um outro cara e vai curtir e vai levar. Vamos separar um pouquinho isso, porque não dá pra você olhar pro negócio e achar que, tipo, meu, é teu filho e você querer... Desapego é importante. Exato. Desapego é importante. A nossa profissão é uma profissão de conflito, mas não pode ser de combate. O conflito, ele é muito saudável, assim. Quando não tem conflito entre as áreas, é porque tá tudo muito raso. Exato. Né? Você pode discordar, né? E eu tento muito fomentar isso com o time, assim. O que você acha? Pode falar, aqui você tá num ambiente seguro. Muito sabe? importante. E eu acho que dá essa liberdade também para as pessoas manter esse conflito saudável, né? Mas ela não pode ser do combate. Eu jamais vou entrar num combate com o meu cliente ou com a minha equipe se não for algo relacionado à melhoria do negócio, ao resultado final, né? Eu concordo super com isso. Acho que esse preciosismo, né, sem propósito, é algo meio antigo, assim. Eu não gasto mais energia com isso. Agora, no outro contraponto do cliente, eu vejo que parece que algumas coisas meio complexas que aconteciam dentro da agência, né? Tanto esse lado do apego e tal, não sei o quê. Hoje eu começo a ver um pouco dentro do lado dos clientes, de se apropriarem de uma campanha ou quando o cara chega na companhia, ele acha que o que aquele CMO fez no passado era tudo uma porcaria e que ele tem que trazer a questão pessoal dele pra dentro do negócio. Como é que vocês olham Ego isso? e poder, né? Eu ia falar bastante isso, sobre isso. ego e poder. Em vários episódios. Isso não importa a indústria, agência, vai acontecer sempre. Depende, né, da característica daquela pessoa que está assumindo aquela posição. Eu tenho visto cada vez mais essa questão latente hoje dentro dos clientes, você entendeu? Eu acho que sempre tendo, já trabalhei só uma vez em agência sair corrida, fugida, não foi muito minha vibe, digamos assim, mas do lado das empresas sempre vi isso. Sempre vi apego. Também sempre vi apego. Vi apego de briga por causa de embalagem. Eu também, super me apeguei. Quem nunca se apegou às Já coisas? vi gente se apegando em linha de produção, a processos. Depende do que você quer se apegar ali. De quando você tá apaixonado pela tua ideia.
E nunca faz bem, né? Antes de chamar o bode na sala, eu só queria um breve comentário de vocês. O que tem de mais humano na criatividade? Gente. Eu ia falar. As pessoas. Pra mim, aí não é nem esse lugar quase etéreo, né? Que a gente fica nessa discussão de AI. Humano primeiro. Quando eu falo gente, é todo tipo de gente. Gente com dor, gente com amor, gente com tesão, gente com vontade, gente. Gente diversa, né? Diversa. O tempo inteiro. É porque, de novo, as pessoas têm essa capacidade de sentir. E aí, não vai, né, velho? Não vai. É vai. isso. Eu, pelo menos no meu dia a dia, eu nem delego mais pra ela, porque não é trabalho pra ela. Eu acho que a beleza da tecnologia é você saber o momento que você vai usar, Sim. efetivo dela, mas não pra tudo, né? Não vou ficar, meu Deus, eu preciso de uma ideia agora, eu vou entrar num... Eu nem sou aqui a favor da bandeira pra uma ferramenta ou outra, assim. Eu vou na ferramenta que vai me entregar melhor. As pessoas ficam nessa briga... Defendendo Claude, já. né? Não, o Claude, ele chegou e todo mundo, meu Deus, agora... O Resolveu. agora acabou, né? A minha profissão eu escuto há 20 anos, né? Agora acabou a vez dos criativos. Eu fico só na pipoquinha, assim, nessas discussões, porque não... Pra mim não faz muito sentido. Eu uso bastante hoje um ecossistema de ferramentas, muito pra aprender e passar pro meu time e pros meus alunos, do que levantar uma ferramenta ou outra, assim. Pra mim é muito a busca pela efetividade. E até porque as ferramentas é o que a gente fala, elas mudam, né, cara? O tempo inteiro. Até então, isso se falou do chat GPT quando surgiu, agora o Claude tá na modinha, daqui a pouco vem uma outra e isso vai continuar. Todo né, dia. Exato. Bom, bode na sala, que foi concebido como elefante na sala. Coisas que estão na sala, ali, que todo mundo tá vendo, mas ninguém comenta. O que tá te dando bode na Posso sala? trazer uma reflexão aqui. Se você trabalha numa empresa que você nunca teve a oportunidade de defender lá uma ideia diferentona, criativa, na frente do teu chefe, de quem manda, você tá no lugar errado. Você tá... Durma com metendo o esse. dedo na ferida eu mesmo? tô intolerante agora. É? Você acha que o estagiário tem que meter o dedo na cara do CEO, é isso? Eu sempre gostei de ser provocado por todos os níveis da empresa, todos, do estagiário até a liderança. Acho que a provocação, tirar você do lugar comum, defender a ideia diferentona, é diverso, é humano. É importante. E aí, acho que você usou uma palavra legal, que é o defender, né? Porque não é a agressão, não é a colocação, é assim. Por que a gente não faz isso de maneira diferente? Não precisa ser uma ideia tão diferentona assim, né? Por que a gente não faz desse jeito? É isso que leva a gente pra cima. Pra mim, eu acho que os excessos de especialistas, assim. A gente tá vivendo esse movimento em rede social, né? E a gente vê isso no nosso dia a dia também, dentro das empresas, dentro da própria agência, assim. Ninguém é especialista de nada. As pessoas têm um medo, assim, de... É quase uma vulnerabilidade você falar que você não sabe alguma coisa. Eu consigo perceber a hora que eu tô me libertando e falo, nossa, isso eu não sabia. E às vezes é uma coisa do meu dia a dia. Mas eu quero escutar qual é a versão da pessoa. Às vezes até eu sei. Eu quero me colocar como ignorante de algum assunto. E é uma delícia você se colocar como ignorante de um assunto. Você não precisa ter respostas rápidas. E eu acho que isso tá muito pela pressão e pelo medo, né? De, pô, eu preciso responder e tal. E às vezes não é culpa das pessoas. Mas hoje eu me sinto meio livre, até pela cadeira que eu tô, de falar que eu não sei alguma coisa. E até quando eu sei um pouquinho dela. Puta, eu não sei, me explica. Falamos disso no episódio. Falamos, a gente falou. A gente tem um E o episódio chamava Não sei, é uma frase completa. É maravilhoso. Olha a quantidade de coisa que você pode receber. E eu percebo isso muito nas conversas, às vezes, né? Eu sinto que a pessoa não sabe da coisa, mas ela não quer ficar pra trás. Aí ela tem que jogar Ela alguma tem que coisa. falar. Não, isso aí eu sei. Tá bom, então... Você vai perder a oportunidade de aprender. De de acrescentar. saber alguma coisa Exato. pela minha lente, né? Exato. Pela minha vivência. Assim. Legal. Maurício de Paula. Bode, Maurício. Pra mim é exatamente um outro contraponto, é o sabichão, velho. É o cara que acha que sabe tudo, ele tem que estar o tempo inteiro dando pitaco em alguma coisa, O guru. opinando. É É o guru, né? Esse é chato, hein? esse, pelo amor de Deus. Esse é chato, hein? Vixe, Maria. O meu bode, que na verdade é só uma reflexão, ideias e criatividade estão nos lugares que a gente menos espera e quando tivermos todos ideias, não devemos ter medo de dividir, de se confrontar. Eu acho que a gente falou da palavra confronto, é sempre para uma ascensão positiva. Não tenha medo de procurar nos lugares, no cantinho ali, sempre vai ter alguma coisa, sempre vai ter uma Sempre. oportunidade. Legal, hein? Muito bom. Chegamos ao fim dessa maravilhosa, Eu amei essa criativa conversa.
Muito Obrigado, obrigada, Rafa. Espero Foi que bem você tenha legal. gostado. Eu adorei e obrigado pelo convite. Chamem sempre, eu adoro falar, dá pra ver aqui, né? Aqui todo mundo É gosta todo de aqui, falar né? bastante. Dá pra dar umas 3 horas de mesa tranquilamente. Isso que o Julinho não tava aqui no meu lugar, hein? A próxima vez ele vai estar. Esse foi mais um episódio do Afirma. Se você gostou da conversa, segue o canal no seu tocador predileto, comenta, compartilha, senta o dedo no like, fica ligado nos próximos episódios. O Afirma é uma produção do Estúdio 1338, a direção geral é do Maurício De Paula, os trabalhos técnicos são da Camila Guiar e do Diego Notarnicol. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Até mais.